Um bom dia para você que está conosco aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom nós podermos estar juntos nesta manhã, nesta quinta-feira de adoração, um dia tão especial, tão importante para todos nós, família Canção Nova, certos de que Deus está pronto a derramar da sua graça sobre nós, a se comunicar conosco. Eu sou Thiago Marcon, missionário da comunidade Canção Nova, graças a Deus há 12 anos. E hoje com você, vivendo este tempo pelo qual nós estamos passando, cada um na sua realidade, mas certos de que a esperança, ela prevalece no nosso coração. De que a esperança precisa ser a resposta diante de tudo aquilo que nós vivemos, diante de tudo aquilo que nós vivenciamos, diante de tudo aquilo que nós estamos passando. E começo dizendo que a esperança, ela nos faz olhar o mundo com outros olhos. A esperança nos faz olhar o mundo de outra forma. E é esta ótica que eu e que você somos chamados a ter. Eu tenho certeza que você, como eu, já ouviu em várias canções, em poemas, em enredos, falar sobre esperança. É uma palavra comum de se dizer, tem esperança, há esperança. Mas para nós cristãos, a esperança tem um sentido muito mais profundo e muito além de apenas um sentido, ela tem uma eficácia muito concreta. E essa esperança que nos move, essa esperança que tem um nome, essa esperança que faz com que nós não paralisemos, que faz com que nós não paremos, mas que faz com que nós avancemos. É por isso que eu quero pedir a Deus que neste momento, a começar do meu coração aqui, e o seu, onde quer que você esteja, seja agora inundado de esperança. Que a sua vida e a minha vida sejam tomados de esperança. Em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós realizarmos, nas escolhas que nós fizermos neste tempo. Nós queremos sim, ter um olhar de esperança, mas não apenas um olhar. Nós queremos ter uma vida cheia de esperança. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós logo vamos perceber que ela é a grande fonte que gera esperança em nós. A palavra de Deus, ela alimenta a esperança em nós. Eu sei que você pode estar passando por tanta coisa, são tantos desafios, são tantos questionamentos, indagações que a gente faz, dúvidas, incertezas, e nós não temos resposta para tudo. Mas nós temos uma esperança viva, que precisa cada dia mais ser vivificada em nós. Ela precisa crescer, ela precisa expandir. E é a partir dela que nós precisamos viver. Convido você a pegar comigo, na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. É através dessa palavra que nós vamos conduzir e vivenciar este momento. Nos diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que nós falemos de esperança, nós precisamos primeiro entender, como já disse aqui no início, o que significa e como se traduz a esperança para nós cristãos. Que não é apenas uma palavra bonita, não é apenas uma palavra utilizada para momentos difíceis ou de motivação que nós damos para alguém. A palavra esperança para nós, ela tem um sentido muito mais profundo e, como falei já, uma eficácia. Então vamos entender o que de fato significa para mim e para você a esperança.
É preciso nós conhecermos as origens da esperança. E a própria palavra de Deus quem vai revelar isso. A palavra vai nos dizer lá em Hebreus que a fé é o fundamento de toda esperança. A fé é o fundamento da nossa esperança. E quando nós falamos de fundamento, nós vamos entender que fundamento de fato diz de base, diz de sustentação, diz de alicerce. E a fé, ela vem pelo ouvir. Eu ouço a palavra, eu creio naquela palavra, então essa fé ela vai crescendo dentro de mim, ela vai me embasando, ela vai solidificando dentro de mim, ela vai construindo essa base para que a esperança ela possa se desenvolver. Por isso que a fé, ela antecede e ela prepara o terreno para que então a esperança seja edificada. E aí sim, nós possamos ser pessoas de esperança. Imagina aí comigo uma casa. Quando você vê uma casa bem construída, bonita, né, com a sua bela aparência, portanto, com as paredes, pintura, janela, tudo aquilo que comporta uma casa. E vê que ali dentro habitam pessoas, portanto, a casa é para que alguém more, para que alguém possa habitar, para que uma família ali more. Só que não basta apenas você contemplar a aparência externa da casa. Você de fato vai perceber se aquela casa tem sustentação, não pela aparência que ela demonstra, mas a partir da sua base e dos seus fundamentos. Quando se vai construir uma casa, o que se faz por primeiro? Não prepara o terreno? Não coloca-se os fundamentos, não se coloca a base, não se constrói uma base bem sólida, para depois vir as paredes, para depois vir o teto, enfim, todas as outras partes de uma casa? Pois é. Se a base não for bem construída, a construção toda é comprometida. E de nada ter uma bela casa, uma aparente casa, muito bem construída, se a base estiver comprometida. Porque do contrário, tudo pode ruir a qualquer momento. E você vai ver de fato se essa casa está bem solidificada quando os ventos contrários batem. Quando essa casa ela é provada. Quando ela é provada por uma ventania, por uma tempestade, aí você vai perceber se de fato essa casa ela tem sustentação ou não. Aí você vai perceber se os seus fundamentos foram bem colocados ou não. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pensar em uma árvore. Quando você olha para uma árvore, por mais grandiosa que ela seja, você vê ali as suas folhas verdes, você vê os seus frutos, a sua bela aparência. Isso significa que essa planta tem raiz, que essa árvore tem raiz? Sim. Porque, afinal de contas, se ela não tivesse, já estaria seca, né? Não produziria frutos. Mas a profundidade dela não se mensura apenas pela aparência. Você vai perceber a profundidade da raiz daquela árvore a partir do momento que um vento contrário bate. E aí você vai notar se ela vai ser arrancada ou não. Aí você vai perceber que profundidade tem essa raiz ou não, as raízes dessa árvore. O que com tudo isso eu quero dizer? De que são nas adversidades, são nas provações, são nas tribulações que nós passamos, que nós vamos ver até que ponto a base da nossa fé está construída, até que ponto a nossa fé está enraizada, até que ponto a nossa fé é sólida, e não apenas uma fé de palavras. E nós podemos dizer aqui, generalizando sim, nós estamos passando por momentos de provação. A nível humano, né, o mundo está passando por uma prova, grande prova, mas também a nível pessoal, cada um nas suas realidades, dentro da sua casa, diante dos conflitos, diante das dificuldades. Todos nós passamos por isso. Todos nós sentimos a força de ventos contrários que batem contra nós. E ou nós podemos ser arrastados por esses ventos contrários, por vezes é uma enxurrada, né, que vem com tudo e vai levando, ou nós permanecemos firmes. Nós permanecemos enraizados, sustentados, porque a nossa fé não é uma fé de superfície, mas é uma fé de profundidade. E, consequentemente, se essa fé ela estiver bem fundamentada, a esperança vai ter espaço para também crescer. Meus irmãos, nós precisamos entender de que a nossa vida ela precisa ser construída a partir daquilo que nós cremos.
A nossa vida, como essa casa que foi construída sobre a rocha, ela precisa ser construída a partir da nossa fé. A minha vida precisa ser alicerçada a partir disso. Então eu escolho a partir do que eu creio. Então eu falo a partir do que eu creio. Então eu vou agir a partir do que eu creio. E crer não é ver tudo, não é ter tudo na mão. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas eu creio. É viver não apenas por aquilo que eu sinto, mas é viver a partir do que eu creio, e aí tem toda a diferença. Nós às vezes podemos correr o risco de pensar que as pessoas de fé e de esperança são aquelas pessoas que receberam uma graça extraordinária, exclusiva, e que apenas elas são as privilegiadas em poder serem pessoas de fé. Mas não, a fé é para mim e para você. A esperança é para mim e para você, para nós cristãos batizados, é para cada um de nós, para cada filho de Deus. E eu preciso entender que a minha vida não deve ser pautada a partir do que eu sinto. Você já pensou se nós apenas agíssemos, escolhêssemos e nos posicionássemos a partir do que nós sentimos? Meu Deus, eu sou testemunha viva disso. Eu acordo de um jeito, durante o dia as oscilações próprias, no humor, os sentimentos que vêm e que vão. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas oscilações. E por vezes nós queremos pautar a nossa vida a partir daquilo que nós sentimos. A partir do medo, a partir do desespero, a partir da desesperança, a partir da tristeza. Espera aí, nós não devemos ignorar isso. Repito, nós somos gente e sentimos. Mas a nossa fé faz com que a gente veja além. E é por isso que eu vou edificando a minha vida a partir do que eu creio. A partir de em quem eu creio. E aí a minha base, a minha vida, a minha casa, ela vai sendo bem construída, bem desenvolvida, bem solidificada. E o bonito de ver em tudo isso, a fé está aí dentro de você, a fé está dentro de mim, assim como a esperança. Nós estamos falando de virtudes. Virtudes infusas significa o quê? Virtudes que Deus infundiu, que Deus colocou dentro de nós. A fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais, que têm como objeto direto a Deus. Elas nos levam para Deus, nos encaminham para Deus, nos fazem fixar em Deus. Então quer dizer o quê? Vamos traduzir aqui com um exemplo, essas sementes que foram lançadas dentro de nós. Então existe fé dentro de você, existe esperança dentro de você, mas que precisa de um bom terreno e um bom espaço para ser desenvolvido. Eu não vou ter um olhar de esperança se eu não tiver um coração cheio de esperança, se eu não tiver uma vida pautada nessa esperança. Se eu não tiver essa virtude desenvolvida, eu não vou ter uma vida de fé, um olhar de fé sobre as circunstâncias, se no meu coração a fé não for expandida, se a fé não crescer. Porque nós precisamos crescer de fé em fé. A fé ela vai sendo desenvolvida. E deixa eu te dizer, algo que eu constatei na minha vida e eu aplico diariamente. Gente, falando de fé e de esperança aqui especificamente, a fé não se improvisa. Nem a esperança se improvisa. Ela precisa de cultivo. Ela precisa de espaço para crescer. Ela precisa da ação da graça de Deus para se desenvolver dentro de nós. Porque do contrário, nós comprometemos. Não pense que a fé ela vai surgir. Claro que quando nós vivenciamos uma situação desafiadora, aquilo que está lá dentro de nós em potência, a fé ela grita, né? Só que se você não cultiva a sua fé, meu irmão, minha irmã, não vai ser de uma hora para outra, não é um passe de mágica. Ela precisa de tempo de cultivo para ir crescendo. E é por isso que é um crescimento gradativo e contínuo. Eu vou crescendo de fé em fé. Existe palavra de Deus dentro de nós. Existe essa palavra interna dentro de nós. O Deus que tenta se comunicar e procura se comunicar com a gente o tempo todo. Então existe uma palavra de Deus dentro. E existe aquela palavra que, por exemplo, agora eu estou fazendo aqui, estou comunicando, estou falando a palavra de Deus. E aí é uma junção dessas palavras, aquela palavra interna e essa palavra externa que se unem e trazem uma iluminação. E aí há um ato de fé, e é assim que a fé vai crescendo. Lembra que a palavra nos diz que a fé se dá pelo ouvir? Eu ouço a palavra. E com toda a sua eficácia eu creio nessa palavra. E ela vai desenvolvendo-se dentro de mim e vai enraizando, vai fazendo com que a fé se desenvolva dentro de mim.
e vai me dando uma base sólida para construir a minha vida a partir daquilo que eu creio. E eu acredito, independentemente das circunstâncias. O que deve ditar não é o que está fora, o que deve ditar é o que está dentro. Nós não temos o controle sobre aquilo que acontece fora, mas nós podemos ter um posicionamento diferente a partir daquilo que eu creio, daquilo que está dentro. Você vai olhar com um olhar de fé, você vai ter um olhar de esperança, repito, quando o seu coração estiver tomado disso, quando o meu coração estiver tomado disso. Aí você vê por vezes um homem de fé, uma mulher de fé, até parece que eles estão fora da realidade, né? Você fala assim, nossa, parece que essa pessoa está tão indiferente à frente de tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que está passando, como que se ela tivesse também que estar desesperada. Característica dos homens e das mulheres de fé. O desespero, não vamos generalizar, existem muitas consequências disso, muitas raízes, mas por vezes o desespero contínuo diz também de um vacilo na fé. Porque a fé, por mais que não entenda tudo e não faça com que nós entendamos tudo, ela nos faz ver numa perspectiva diferente. A ótica daquele que tem fé, como um óculos, né? Eu estou usando óculos aqui, graças a Deus a miopia chegou há um tempo. O que o óculos faz, me ajuda, colabora comigo diretamente? Para que eu tenha uma visão nítida. Quando nós colocamos os óculos da fé, quando nós colocamos os óculos da esperança, elas nos fazem ter uma visão nítida, e uma visão não meramente humana, mas uma visão sobrenatural, uma visão espiritual, uma compreensão. E aí eu vejo os fatos e os acontecimentos, não como todo mundo vê, e não porque eu sou melhor ou pior, não, mas eu vejo como um homem de fé, como uma mulher de fé. É por isso que, uma vez que a fé está se desenvolvendo dentro de mim, a esperança e também, é claro, a caridade, a maior de todas as virtudes, elas também vão crescendo. E o que é a esperança? A esperança é essa virtude infusa que foi colocada dentro de nós, que, portanto, precisa ser desenvolvida, que tem como fundamento a fé. E a esperança, ela me faz confiar, acreditar e esperar o eterno. A esperança me faz confiar nesta misericórdia de Deus e que pela graça dele eu vou conseguir chegar ao eterno. Ela me faz aspirar, desejar o céu e ter a certeza no coração da existência dele e do lugar que me foi preparado. A esperança faz eu ter um olhar amplo sobre as realidades, porque ela me convence e ela vai me educando e me ensinando de que a minha vida não está resumida apenas no momento presente, mas a minha vida nessa terra ela é transitória, só que eu não me desespero porque um dia ela vai acabar, mas eu me alegro porque um dia ela vai se eternizar, porque um dia eu vou contemplá-lo face a face, eu vou ver a Deus, porque a eternidade me espera. Eu me encontrarei com o eterno, no duplo sentido, Deus que é eterno, a Trindade que é eterna, mas eu me encontrarei na eternidade. E a esperança me faz eu ver que apesar de todos os ventos contrários que eu sinta neste tempo, eles não são suficientes para me arrastar, eles não são suficientes para me derrubar, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, e eu sei o que me aguarda. Gente, isso não é fuga da realidade, isso é fé e esperança desenvolvidas dentro de nós. É aquelas pessoas que veem além do aparente. É aquelas pessoas que têm essa visão aguçada e nítida de uma eternidade que elas não contemplam concretamente, mas elas creem profundamente. E existe semente de fé, existe a semente da esperança dentro de você. E nesses tempos que vivenciamos de enxurradas, nesses tempos que vivenciamos de ventos contrários, ela está aí, pronta para ser provada e desenvolvida. E quando você ouve, quando você crê e você age a partir de tudo isso, pronto, a sua casa está sendo construída, a sua fé está sendo desenvolvida. E aí nós vamos tendo sustentação. E aí que está a diferença de tudo. Estes são os homens que vivem. A esperança me faz eu lutar contra o desânimo. A esperança, ela combate o desespero. A esperança, ela combate, literalmente, a desesperança.
A esperança me faz prosseguir e não me deixa desistir. Me faz avançar, repito, mesmo que as circunstâncias externas sejam adversas. Ela me faz ver além. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando agora têm sido alimentados e têm experimentado a eficácia de um coração que espera e que confia em Deus. Porque nós sabemos que a nossa vida não está na mão dos homens. A nossa confiança está no Deus que fez o céu e fez a terra. Monsenhor Jonas, a Bíblia tem uma frase que eu acho espetacular e me acompanha, e eu sempre relembro dela. A nossa vida, o controle dela, está nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo. Nada está fora do olhar e do controle de Deus. É esta certeza que precisa nos acompanhar, é nessa certeza que nós precisamos nos enraizar. É nessa certeza. E não nos deixar levar. É ter um olhar de esperança. É possível sim. É possível você na sua casa, onde você está agora, frente quem sabe ao caos interior ou ao caos exterior, você ter esperança. Porque depende de você regar, mas ela já foi dada a você. Já foi infundida em você, já foi infundida em mim. E aí nós temos uma postura de vida diferente, a partir do que eu creio. Porque é nele que eu espero. O que pode afetar a esperança? Como disse, o desespero afeta a esperança. Porque o desespero é sinal de que eu não estou confiando tanto quanto deveria. Então eu me desespero, porque eu acho que não tem ninguém por mim, que eu estou sozinho, que eu estou abandonado. Então, o desespero ataca a esperança. Só que a esperança, ela vence o desespero se eu a cultivo. A presunção, aquelas pessoas que apenas vão se basear a partir daquilo que se evidencia, e eu tiro conclusões a partir daquilo que eu vejo externamente, ou eu acho que eu consigo, que eu posso. Não. Eu preciso da graça de Deus. Eu conto com a graça de Deus para viver assim, para viver dessa nova maneira. E tudo isso muda. Mas como é que eu faço então para regar e para crescer na esperança? Existem passos concretos. Primeiro, evitar o tropeço da presunção e do desespero. Não se deixe levar pelo desespero. Não se deixe levar por ele e não deixe que ele domine você. Procurar erguer os olhos para o céu. Literalmente, sim, faça esse exercício. Sabe? Quem sabe muitos de nós, né, estamos aí, trabalhando em casa, nessa realidade toda, nesse tempo que vivenciamos, enfim. Mas abra a janela, ou no cotidiano da sua vida, abra a janela e olhe para o céu. Olhe literalmente para o céu. Eleve o seu olhar para o alto. E que essa visão te faça ter ampliação da percepção, amplitude certa de que a sua fé e a sua esperança é maior do que tudo isso. Santa Teresa d'Ávila traz um exercício fantástico. Ela diz que, por vezes, quando ela não conseguia se concentrar na oração, ou seus pensamentos estavam muito confusos ou perturbados, né, ela que é doutora da igreja, uma mestra em espiritualidade, nos ensina muito, vai dizer, nesses momentos, eu tinha um olhar fixo no Mestre. Eu apenas fixava o meu olhar nele. Sabe o que você faz quando você perceber que você está para baixo ou que você está num momento difícil? Eleve o seu olhar. Tenha um olhar fixo. E quando a gente fala de um olhar fixo, não é um olhar literal, né? Você não consegue ver Jesus, ou quem sabe, né, hoje você não consiga estar na adoração ao Santíssimo, ou que, graças a Deus, através da Canção Nova, você consegue acompanhar. Mas onde você estiver, feche os seus olhos. Feche os olhos externos para que os olhos da fé se abram. E você se volta para Deus de todo o entendimento, de todo o teu coração. Se recorde de Deus. Se lembre de Deus. Clame a Deus. Não é pela força e a quantidade das palavras, mas apenas diga Deus. Mas diga a Deus de todo o teu coração. Se dirija a Deus com toda a sua alma. Podem ser segundos. Se você for inteiro, se você conseguir se fixar em Deus, se você conseguir buscar a Deus, você vai perceber o efeito que isso vai produzir dentro de você. É você viver esse ato de recolhimento, você se recolher em Deus, onde você estiver.
Se é no seu trabalho que a coisa está difícil, para por um instante. Se você tem um crucifixo, uma imagem que te ajude, faça isso. É um sinal externo que ajuda a nós nos voltarmos para Deus. E a partir disso, então, se recolha. E depois volte à sua atividade. Isso vai ajudar a alimentar a sua esperança. Para consolar-se nos trabalhos e nas exigências da vida, console-se continuamente. Qual que é o seu consolo? Qual que é o meu consolo? Como se consolar? Saber, isso aqui está difícil, isso aqui é desafiador, isso aqui me incomoda, isso aqui tira a minha paz, mas isso aqui não é a palavra final. Existe algo que me espera. É um autoconsolo, que na verdade é você estar regando aí a sua esperança, você dizer, não, isso vai passar. Tudo passa, só Deus basta. E eu sei que isso vai passar. É você dizer para si mesmo. É você olhar para dentro de si e dizer, peraí, vai passar, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. E assim, você vai alicerçando. Não se preocupar com o dia de amanhã. Tiago, isso é um absurdo falar. O não se preocupar com o dia de amanhã não quer dizer que você está sendo indiferente, não está se programando, não está se organizando. Não é isso. Mas o não se preocupar, na Sagrada Escritura, vai significar que você não tem o controle da sua vida. Você se projeta, você se organiza, você vai planejar, mas você não confia naquilo que você literalmente faz. Mas a tua confiança está acima, a tua confiança está em Deus. A sua confiança está nele. E aí que faz toda a diferença. Não se preocupar não significa você ser negligente, você cruzar os braços. Quando a palavra nos diz não se preocupe com o dia de amanhã, quer dizer que eu estou colocando a minha confiança além de mim, além das pessoas, além das circunstâncias. Mas eu estou confiando naquele que está acima de tudo e de todas as coisas, em Deus. Em Deus. E aí faz toda a diferença. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha. É tempo de nós construirmos a nossa vida. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo. Como diz o Padre Jonas, tudo é tudo. Inclusive aquilo que você está vivendo no momento presente. Aquilo que nós estamos vivendo no momento presente. Até isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus é o único capaz de tirar um bem maior de um mal. Deus tem esse poder. E Deus pode fazer. Por isso que é tempo de construir a nossa casa sobre a rocha. Não desperdice esse tempo. Não desperdice o que você está vivendo. Mas construa e se enraize em Deus. Eis o tempo favorável. É adverso, né? É contraditório você humanamente pensar nisso. Mas pelos olhos da fé, com um olhar de esperança, você consegue notar. E você consegue agir. Não, repito, não a partir apenas daquilo que você vê. Mas a partir daquilo que você crê. Naquele que você crê. Nós vamos ver que rocha, de fato, é um lugar sólido. Rocha é um lugar onde eu posso construir. Porque ele vai me dar uma base sustentável. Lembra que na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, vai dizer que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. E o que é a pedra angular? A pedra angular nas construções antigas era uma pedra fundamental, que era colocada ali na esquina da construção, ela era assentada. E era a partir dessa pedra, então, a partir dela, que o restante da construção era desenvolvida. A pedra angular, ela tinha um papel primordial. A pedra angular ocupava uma posição primordial e dela dependia o restante da construção, o restante do desenvolvimento dessa construção. E por que Cristo é a pedra angular? Cristo é essa rocha firme, da qual nós precisamos construir a nossa vida nele. E se a nossa vida não for construída em Deus, se a nossa vida não for construída em Cristo, se a nossa vida não estiver sobre esta rocha, a construção toda é comprometida. Todo o desenvolvimento da obra será comprometida.
A construção não vai ficar bem ajustada. A minha e a sua vida não vai ser bem desenvolvida. Ela vai ser vacilante. Ela vai ser suscetível à ruína, suscetível à queda. Por isso que eu e que você não sejamos aqueles que rejeitemos a pedra angular, mas que nós solidifiquemos a nossa vida em Cristo, na rocha firme, porque Ele é a nossa sustentação. É a partir dele que eu construo a minha vida, é a partir dele que eu construo a minha família, é a partir dele que eu construo a minha vida profissional, é a partir dele que eu construo tudo. Os meus relacionamentos, é a partir dele. É tendo Ele, é estando nele, é buscando a Ele. Aí que está a grande diferença de tudo. Ele precisa ser essa pedra de grande sustentação. Não queira construir sobre a areia, não queira construir a sua vida sobre si mesmo, colocando as expectativas, repito, em pessoas. Claro, as pessoas têm o seu espaço, têm o seu valor, têm a sua importância, mas não são elas que nos sustentarão. Não são os números apenas que nos sustentarão. Não é o dinheiro que nos sustentará, literalmente, no sentido de que a minha confiança está toda nele. É além. Deus cuida de nós. Parece loucura? Não. É sabedoria do alto. Eu faço tudo o que eu preciso fazer. Eu não sou negligente. Eu faço tudo o que cabe a mim. Eu preciso fazer. Mas a minha confiança não está em tudo aquilo apenas que eu faço. Está em Deus. Meus irmãos, isso é viver discipulado. O início desse trecho que nós lemos da Sagrada Escritura, o título dela é Os Verdadeiros Discípulos. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Ou melhor, para quem sabe uma multidão que ele está convidando para se tornar discípulos. Qual que é a diferença de multidão e discípulo? A multidão segue Jesus também, ela vai atrás dele. Os discípulos também. Só que existe diferença de intenção e de conduta. A multidão, por vezes, vai buscar ele por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pode dar, por aquilo que ele pode oferecer. Vai por curiosidade. O discípulo é aquele que vive o seguimento e vai se configurando a Cristo. Vai se configurando. Portanto, vai se tornando um homem de fé e vai se tornando um homem de esperança. Um homem de fé e um homem de esperança. É assim que um verdadeiro discípulo vive. Deus está nos inserindo no discipulado nesse tempo. Meus irmãos, Deus vai nos dar, está nos dando a graça necessária para aqueles que querem, para aqueles que se abrem e buscam, que nós necessitamos para viver tudo o que estamos vivendo, a nível pessoal, a nível de mundo, de sociedade. Deus, ele vem em socorro, Deus não nos desampara. Só que ao mesmo tempo nós apenas não estamos passando por um tempo. Nós temos que ter o nosso olhar fixo e certo de que nós estamos sendo preparados para um tempo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu até fiz esses dias uma postagem no Instagram falando sobre isso, porque de fato isso foi me fazendo ficar muito reflexivo. Deus está te preparando para quê? O que Deus está purificando na minha e na sua vida nesse tempo? Para que Deus está nos preparando? Para que Deus está nos forjando? Deus está nos fazendo e nos ensinando a viver no tempo presente, porém Ele está nos preparando para aquilo que há de vir. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Como diz o ditado, né? Para que não me pegue de calça curta. Mas que eu esteja enraizado. Meus irmãos, muitos outros desafios virão. Isso não é ser pessimista, é ser realista. Muitos outros virão. Por isso, é tempo de enraizar-se em Deus. Enraizar a nossa vida, construir sobre a rocha, para que os ventos fortes e contrários, as enxurradas que ainda podem vir, não nos arrastem. Não nos arrastem. Aproveite deste tempo e busque a Deus de todo o teu coração. Eu estou falando agora de uma experiência pessoal. Eu entendi que eu preciso, nesse tempo, me nutrir de Deus mais do que nunca. E não porque eu quero fugir da realidade, mas porque eu quero encarar a realidade de frente. Não porque eu sou bom ou capaz, mas porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé.
É por isso que eu e que você precisamos buscar a Deus de todo o coração, e Ele se deixa encontrar. Procure, porque Ele se deixa encontrar. Se alimente dEle, se alimente da palavra, se alimente da comunhão com Ele. Por mais que a comunhão literal, a Eucaristia, muitos não podem hoje receber, mas da comunhão da intimidade, da comunhão espiritual, mergulhe na palavra de Deus. Às vezes você, como eu, entra nos desesperos, numas neuras e fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Cara, não fica apenas pensando, pega tudo isso e vai para Deus. Vai para Deus e transforma em oração e reza com tudo isso. Quando você tem esse ato, que é um ato também de fé, você vai perceber que a sua fé vai sendo solidificada. E aí você vai começar a perceber na sua vida os efeitos. Você vai perceber que você não se abala facilmente por qualquer notícia. Você vai perceber que o teu coração não se desespera por qualquer coisa que aconteça. Você não se torna inabalável, mas você se torna enraizado, enraizada. Nós somos cristãos chamados a vivermos um discipulado, meus irmãos, e nós não podemos perder tempo. O tempo urge, o tempo passa, e se nós não nos prepararmos nesse tempo que é tempo de preparo, nós poderemos ser pegos desprevenidos, despreparados. E repito, fé não se improvisa. Fé não se improvisa, esperança não se improvisa. É preciso cultivo. É preciso alimento, é preciso desenvolvimento. E não nos deixemos levar, não nos deixemos arrastar, mas vamos nos solidificar nele. Nele, porque é a palavra dele que nos garante. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Alicerce, fundamento. É isso que nós precisamos. Eu acredito que o teu coração, como o meu, pela semente da palavra que foi sendo lançada, foi sendo provocado. E agora é o momento, de fato, de nós olharmos para dentro de nós e verificarmos em que condição eu estou. Não teme reconhecer, quem sabe, se a sua fé está abalada. Em perceber que você, como eu, por vezes está tão sensível, e que aí você já não sabe mais o que fazer e nem por onde ir. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. É nele. Não é mágica. É experiência. É vida. E você vai perceber os efeitos que isso vai gerar em você. E um homem de fé, uma mulher de fé, contagia o ambiente onde ele está. Deus quer te fazer sinal de fé para o mundo. Deus quer fazer você um sinal de esperança para o mundo. A começar dos seus que estão aí na sua casa. Quando a gente olha para a vida dos santos, às vezes fala assim, cara, acho que eles davam uma fugidinha, né? Eles davam uma fugida da realidade, porque como é que eles não sentiam, ou melhor dizendo, parece que eles, sei lá, eles não ficavam aflitos, é porque eles aprenderam a se refugiar. Refúgio, sem sair da realidade. Deus é o nosso refúgio. E refúgio é quando você para, olha para si, olha para a sua realidade e diz, eu me refugio em ti. O que é refúgio? Refúgio é o lugar onde você se esconde, se protege, um lugar seguro de estar. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Então, se você percebe que não está tão enraizado hoje, claro que todos nós precisamos crescer na fé. Isso vai ser um trabalho contínuo, uma busca constante. Mas, Tiago, eu estou com medo. Tiago, eu estou amedrontado. Então faz o seguinte, vá se refugiar nele. Procure o refúgio. Vai estar com ele. Porque quando você se refugia nele, você vai se enraizando nele. A sua fé vai se solidificando. E você vai se tornando um homem de fé. Deus está nos preparando.
Deus está nos ajudando a viver, a suportar, a passar. E Ele não vai nos deixar. Mas queira sair da multidão. Queira ser discípulo. Queira estar junto dEle. É um tempo favorável, por mais que pareça um tempo adverso. É um tempo favorável, porque é nele que nós colocamos a nossa fé, é nele que nós colocamos a nossa esperança. Ele é a pedra angular, da qual nós não queremos rejeitar, da qual nós não queremos nos apartar. Mas eu quero construir a minha vida a partir do que eu creio. Eu quero construir a minha vida em Cristo. E você? Eis o convite que Ele te faz. Eu convido você a vir aqui, acompanhar, claro, próximo à cruz. A cruz sempre precisará ser contemplada. A cruz sempre precisará ser sinal de esperança. Mas que sinal contraditório. Que sinal contraditório. Porque é nela que a morte fica aparente e evidente. Porque quando Jesus foi crucificado, Ele foi elevado na cruz. A aparente derrota, nítida, exposta a todos. Só que a cruz não foi o ponto final. A cruz não foi a última resposta. O que era o fim se tornou passagem. O que era um ponto para muitos, Jesus inaugurou um novo parágrafo. E é por isso que ela é sinal de esperança para nós. Eu convido agora você, onde você estiver, que nesse momento você vivencie, antes de nós irmos para o momento sublime, em breve, nós já nos preparamos para Ele, nos colocando aos pés dEle e unindo a nossa cruz à cruz de Cristo. Em Ti, Senhor, está o nosso refúgio. Em Ti, Senhor, está a nossa esperança. Em Ti, Senhor, está a nossa confiança. Jesus, a começar de mim, eu quero crer, mas eu quero crer tanto, que eu quero construir a minha vida a partir disso. Eu quero, Senhor, solidificar a minha vida, eu quero solidificar os meus dias em Ti. Eu quero, Senhor Jesus, ter uma fé tão viva, tão vibrante, uma esperança tão crescente, que me faça, aqui já nessa terra, contemplar e esperar aquilo que há de vir, certo de que todo este tempo, por maior ou menor que ele seja, ele é bem transitório, é bem passageiro perto daquilo que se refere ao eterno, perto da eternidade que me espera, e os meus olhos se fixam nisso. O meu olhar de esperança, a minha esperança me convence disso. É no Senhor que eu espero, é no Senhor que eu confio, é o Senhor que um dia eu contemplarei face a face, porque é em Ti que eu me refugio, é em Ti que eu deposito a minha fé. Tu és o fundamento, Senhor, Tu és a pedra fundamental, da qual eu alicerço a minha vida, da qual eu construo a minha vida.